Seção VDATE, julgamento e tomada de decisão. 8.1 Estatísticas e definições. Países como Estados Unidos, Austrália, Canadá, França e Brasil apresentam números muito semelhantes sobre os tipos de acidentes e fatores contribuintes envolvendo a aviação geral. Por mais que os estudiosos do assunto promovam debates, formem grupos de trabalho e apresentem novos programas voltados ao gerenciamento do risco, o fato é que os fatores humanos ainda respondem por cerca de 80% das ocorrências aeronáuticas. A despeito das diferenças de nomenclatura entre os países citados, julgamento é o fator contribuinte mais presente em todas as ocorrências aeronáuticas investigadas, de acordo com as estatísticas oficiais dos órgãos responsáveis. Por falar em estatísticas, no Brasil, de acordo com o CENIPA, cerca de 35% dos tipos de ocorrência se devem à perda de controle, no solo e em voo. Se descartarmos os tipos de acidentes ligados à falha de componentes, como motor, trem de pouso e comandos de voo, e considerarmos os tipos onde ficam latentes os problemas de gerenciamento do voo, como pane seca, pouso brusco, pouso sem trem e colisão com obstáculos, chegaremos a um valor próximo de 75%. Atualmente, nos Estados Unidos, as perdas de controle no solo e em voo, na aviação geral, respondem por cerca de 40% dos acidentes fatais registrados. O que esses números têm a ver com o julgamento? Antes de estabelecer uma relação, é necessário entender o conceito de julgamento sob duas diferentes perspectivas. Filosoficamente, na aviação, julgamento pode ser compreendido como um processo mental utilizado pelo piloto para determinar a melhor ação em resposta a uma circunstância. Para a atividade de investigação de acidentes no Brasil, o mesmo é entendido como uma inadequada avaliação por parte do piloto de determinados aspectos relacionados à operação da aeronave, estando qualificado para operá-la. Inadequada avaliação se justifica porque, se esse fator contribuinte é identificado, é sinal que a ação tomada sob as circunstâncias vigentes foi equivocada. Algo que em português se enquadraria no que o inglês se refere como poor judgment. Voltando aos números dos tipos de ocorrência, julgamento não é o único fator contribuinte envolvido, ainda que o mais expressivo deles. Planejamento de voo, aplicação de comandos e indisciplina de voo, esquecimento do piloto, instrução, atitude e atenção são apenas mais alguns fatores contribuintes que, se avaliados de forma mais abrangente, certamente nos aponta ao problema central: educação. Em resumo, continuamos a formar pilotos que têm dificuldades em aplicar seu conhecimento ao gerenciamento de uma atividade dinâmica e sujeita a rápidas mudanças como o voo. Tradicionalmente, os pilotos são bem treinados para reagir em emergências. Porém, via de regra, não são preparados para tomar decisões, as quais requerem um processo deliberativo mais bem elaborado. Isso ocorre porque o treinamento tradicional se baseia em exercícios e não em cenários reais. Isso será abordado mais adiante nessa sessão. 8.2 Bases para o julgamento e tomada de decisão. Por muitos anos, acreditou-se que bom julgamento era uma consequência natural da experiência de voo acumulada. Contudo, as estatísticas provam que erros de julgamento e de tomada de decisão são cometidos por pilotos experientes e inexperientes, da mesma forma. Logo, chega-se à conclusão que o bom julgamento é resultado de uma habilidade sistematicamente treinada e aplicada, independentemente da experiência previamente acumulada. Longe de estarmos desconsiderando as horas de voo e o que foi angariado em termos de conhecimento com elas, mas uma questão relevante é que muitos pilotos voam displicentemente por anos e, por mera sorte, nada de mal aconteceu. Isso é fato. Independente da crença de boa parte dos pilotos que acredita em suas habilidades de pilotagem acima da média, o fato é que só bem poucos desempenham melhor que seus pares no cockpit. A recíproca também se aplica aos abaixo da média. Assim, os pilotos competem por oportunidades, não se baseando exatamente em habilidades psicomotoras, mas em atributos como personalidade, atitudes e, sobretudo, profissionalismo. Com base nessa premissa, o bom julgamento, que levará à adequada tomada de decisão, está relacionado a 3 fatores básicos: habilidade, conhecimento e atitude. Habilidade psicomotora. Com a experiência, os pilotos tendem a se igualar em termos de habilidades psicomotoras. Poucos são extraordinários nesse quesito. Obviamente, uma coordenação motora acima da média ajuda bastante na condução do voo, sobretudo nas situações anormais e de emergência. Contudo, isoladamente, ela não pode garantir o melhor desfecho para todos os voos.
A boa notícia é que, como qualquer atividade psicomotora, esta habilidade pode ser melhorada com treinamento. Conhecimento. De acordo com a crença popular, conhecimento nunca é demais. Particularmente na aviação, esse dito é mais do que ratificado. Não só o conhecimento técnico da máquina voada, mas também de regulamentos e das ciências aeronáuticas como um todo. Não obstante, o mais importante na tomada de decisão é como o piloto correlaciona este conhecimento para antecipar ou resolver situações problemáticas, ou não, decorrentes da dinâmica do voo. Esta questão será explorada mais adiante. Atitude. De nada vai adiantar ser um piloto extremamente hábil e profundo conhecedor da aviação, se traços de personalidade como orgulho, vaidade, exibicionismo, impulsividade, invulnerabilidade, prepotência, entre outros, funcionarem como atalhos para a tomada de decisão, via de regra equivocadas. Os instrutores devem estar atentos aos extremos comportamentais manifestados por seus alunos e, eventualmente, com tato e franqueza, equacionar uma solução profissional para esses casos. Logo, se o processo mental utilizado pelo piloto para determinar a melhor ação em resposta a uma circunstância pode ser treinado, então nada melhor do que integrar a prática de exercícios tradicionais com as situações da vida real. 8.3 Treinamento integrado. A instrução aérea no Brasil, de uma forma geral, ainda se prende ao estrito cumprimento dos programas de missões constantes dos manuais de curso. Em outras palavras, treinamento baseado em exercícios. Neste tipo de treinamento, há uma ênfase demasiada nos detalhes técnicos das várias manobras previstas, sem uma preocupação do instrutor em aferir o nível de conhecimento angariado passo a passo pelo aluno e, principalmente, sua aplicação nos voos, de forma a torná-lo mais independente. Ou seja, o foco do aluno passa a ser o instrutor, agradá-lo para conseguir a aprovação na missão e prosseguir na instrução. O aluno, treinado nesse ambiente, será sempre isso. Um aluno, sempre dependente e sem a autoconfiança que um comandante tem de ter. Resumindo, independentemente dos objetivos do aluno ao iniciar a atividade aérea, este tem de ser formado para ser comandante. Daí a necessidade de deslocar o foco da instrução para o aluno futuro comandante, com o propósito de instrumentalizá-lo o quanto antes na função de gestor da tomada de decisão, pleno de boas iniciativas e bons hábitos, condicionados por meio de treinamento. Portanto, o treinamento baseado em cenário, TBC, resulta como a melhor abordagem de instrução. Algo como formar o médico e ensiná-lo a gerir a administração e as finanças de seu consultório. Esta é a razão da proposta de treinamento integrado. O TBC não deve substituir o TBE. Claro que os exercícios e manobras devem continuar a ser ensinados e cobrados com o rigor pertinente a cada fase em que o aluno se encontra. Novamente, com o exemplo do médico, de nada adianta ser um bom gestor do consultório se o doutor é tecnicamente incompetente. Ele irá à falência do mesmo jeito. Na aviação, irá causar ou sofrer um acidente por imperícia. 8.4 Estrutura sistêmica do treinamento integrado. O treinamento aeronáutico e o processo decisório devem ser vistos mais como um sistema do que como simples conceitos individuais. Logo, elementos tão ouvidos na indústria da aviação como gerenciamento do risco, consciência situacional, gerenciamento dos recursos da tripulação, simples ou composta, SRM, entre outros gerenciamentos são princípios que devem ser tratados coletivamente como processo decisório. Diferente do que se imagina, o processo decisório não aborda só as situações anormais e de emergência, mas sim o voo como um todo, desde a fase do planejamento até o pernoite da aeronave. O voo é um contínuo fluxograma de decisões. O treinamento básico e os hábitos condicionados de gerência efetiva do voo levarão o futuro comandante a julgar o melhor a fazer em cada caso. 8.4.1 Rotina padronizada. Por mais estranho que possa parecer, o aluno, ao buscar a instituição de ensino com o intuito de aprender a voar, normalmente não precisa mais de grandes incentivos para iniciar o curso. A motivação, na maioria das vezes, é intrínseca. Dito isso, é preciso alimentar o sonho do aluno com um ambiente bem semelhante ao que ele pretenda desfrutar um dia. Seja este a cabine de uma grande aeronave de transporte aéreo regular, um sofisticado jato executivo ou um robusto helicóptero operando em plataforma de petróleo. Aqui, então, começa-se a transformar boas práticas em hábitos condicionados. A escola de aviação, independentemente das exigências regulamentares, deve padronizar formalmente sua rotina operacional,
por meio de um manual geral de operações, assim aproximando-a, o tanto quanto possível, de um ambiente de linha aérea. O conteúdo desse documento deve abordar, entre outros, assuntos relevantes como políticas da instituição, regras para trajes e uniformes, regras de comportamento e conduta, relacionamento interpessoal instrutor-aluno, definição de responsáveis por cada demanda e valorização da segurança. Políticas de operação, como planejar a missão, conduta em briefing, debriefing, como utilizar um checklist, definição de áreas de responsabilidade na cabine, utilização de equipamentos eletrônicos portáteis, periodicidade dos treinamentos em voo manual ou automático, procedimentos de cabine esterilizada e de ver e evitar. Filosofia de operação, autoridade do instrutor, piloto em comando, responsabilidade do instrutor, piloto em comando, direitos e deveres do aluno, fraseologia e relacionamento com os órgãos ATC e demais tráfegos. Procedimentos normais. Estabelecer de forma detalhada as configurações dos instrumentos da aeronave para cada fase do voo, a forma como checar, testar cada equipamento, estabelecer os parâmetros de voo, perfis e configurações da aeronave para cada tipo de aproximação, parâmetros de aproximação estabilizada, call-outs, partidas no motor com diferentes fontes de energia e exemplos de briefing, de decolagem e de aproximação. E procedimentos anormais ou de emergência. Condições meteorológicas extremas, voo em ar turbulento, cortantes de vento, evacuações de emergência, rejeições de decolagem, saídas pela lateral da pista, descidas de emergência, operação monomotor, fumaça a bordo e familiarização com equipamentos de sobrevivência. Obviamente, os assuntos aqui mencionados e seus conteúdos não esgotam a questão. O MGO deve ser customizado conforme a realidade de cada instituição, mas imprescindivelmente não pode se eximir de seu objetivo maior, que é o de padronizar a rotina. Esse, sem dúvida, é o primeiro passo para profissionalizar o julgamento e a tomada de decisão dos alunos, futuros comandantes. De fato, trata-se de uma quebra de paradigma que requer mobilização e muita dedicação. A boa notícia é que é o tipo de mudança que não carece muito de recursos financeiros, mas sim vontade de estudar e melhorar a imagem da aviação brasileira. Infelizmente, o que se observa na atualidade, com poucas ressalvas, são aeroclubes e escolas onde a informalidade impera. Trabalha-se com o mínimo exigido pela legislação, sem supervisão e gestão efetivas. O clube ainda está entranhado no aero, de uma tal maneira que não o permite sair da mentalidade de uma época onde havia muito subsídio à atividade de instrução. 8.42 Planejamento gerencial e de voo. O primeiro passo para o desejável planejamento da instrução aérea, antes de se consultar mapas, informes meteorológicos e afins, é estabelecer uma sólida rotina de supervisão e acompanhamento. Atualmente, as estatísticas de acidentes são implacáveis em apontar a falta de supervisão como um dos 5 fatores contribuintes mais presentes nas investigações de ocorrências. Logo, com o fito de profissionalizar o acompanhamento do desempenho dos alunos, toda a instrução deve ser precedida de uma ficha de avaliação preenchida, avaliada pelo responsável pela instrução, que fará suas considerações ao aluno e ao próximo instrutor, devendo só então ser assinada por este e pelo aluno. Esse processo não pode ser cumulativo ao final do dia ou da semana. Só assim a supervisão da instrução será adequada. Cumprido esse protocolo essencial, faz-se necessário utilizar uma matriz de risco quando da confecção da escala de voos. A matriz deverá ser capaz de explicitar prontamente a probabilidade e a severidade dos riscos a serem ou não assumidos pelo setor de operações da instituição. A matriz de risco deve contemplar condições e circunstâncias afetas ao homem, experiência total de horas voadas e na aeronave, experiência recente, último voo, habilitações em dia, voa mais de um modelo de aeronave, jornada de trabalho no dia e no dia anterior, e problemas pessoais. Meio, tempo suficiente para planejar a missão, ficha do voo anterior já confeccionada, comprimento e largura da pista a ser utilizada compatíveis. Aeródromo possui plano de emergência e serviço contra incêndio. Aeródromo dispõe de informação AES. Espaço aéreo é controlado. Histórico de conflito de tráfego no aeródromo. Voo, ao menos uma parte, no período noturno. Aeródromo conhecido pelos pilotos, infraestrutura e geografia ao redor. E aeródromo alternativo próximo, menos de 30 anos. Máquina. A aeronave acabou de sair de revisão e inspeção.
Serviço de manutenção revisado por inspetor e ou responsável técnico, RT. Oficina tem ferramentas aferidas periodicamente para o trabalho na aeronave. Sistemas elétrico e de combustível confiáveis. Aeronave abastecida com o previsto no plano de missão. E publicações técnicas, boletins de serviço e diretrizes de aeronavegabilidade controladas e aplicadas. Como no caso do MGO, o exemplo acima é ilustrativo e certamente não aborda todas as condições e circunstâncias que precisam ser gerenciadas ao se formar uma escala de voo. A matriz de risco ou qualquer recurso com esse propósito deve ser customizado conforme o tamanho e as necessidades particulares da escola de aviação. Não obstante, não pode ser simples a ponto de não supervisionar o que tem de ser supervisionado. Com relação ao planejamento de voo, um estudo da NASA sobre acidentes relacionados com fatores externos perguntou às tripulações envolvidas: quando houve o primeiro erro, decisão errada que levou ao acidente? A resposta é bem esclarecedora. Fase de planejamento, 63%. Fases de partida, táxi e antes da decolagem, 27%. E outras fases, 10%. Chega-se à conclusão óbvia que boas decisões e julgamento são frutos também de um bom planejamento. Quanto mais se conhece e prevê as circunstâncias adversas e riscos antes de sair do chão, menos surpresas acontecem em voo. Parece tão evidente, não? E de fato é. Logo, vamos aqui simplificar e classificar o problema planejamento de voo em dois aspectos. Ou o piloto, por preguiça ou complacência, deliberadamente não planeja, ou não lhe foi ensinado a não aceitar voar sem planejamento prévio, ainda que bem simplificado. Para esses últimos, seguem abaixo algumas dicas de como criar um verdadeiro checklist pessoal sobre esse assunto. Geral, estudar as cartas, aeródromo, terminal e área pertinentes. Alternativas, destino e rota. Elas têm as facilidades necessárias, combustível, AIS, fonte de força e manutenção eventual. Meteorologia, além do TAF e METAR. Cartas de vento, imagem satélite, RINDAT, etc. Conversar com pilotos que tenham passado pelo seu destino recentemente, caso a localidade não tenha NOTAM expedido. Conceber planejamentos factíveis e com margem para imprevistos. Saber como distribuir a carga, bagagem, balanceamento. Certificar-se que suas condições fisiológicas realmente estão compatíveis com o voo proposto. Combustível suficiente, mas não em demasia a ponto de virar um limitante. E anotar previamente frequências, proas, distâncias, etc. Rota. Que tipo de terreno vai ser sobrevoado? Qual espaço aéreo utilizado e que tipo de serviço nele é prestado? Evitar sobrevoar aeródromos e outras áreas congestionadas. Trocar tanque de combustível nas cercanias de aeródromos na rota. Reconhecer características do terreno. Ter escrita proa contrária em caso de restrição de visibilidade à frente. E checar, se possível, as frequências meteorológicas para atualizações e eventuais reportes de outros pilotos. Aeronave. Certificar-se que a aeronave tem as horas disponíveis para a missão. Certificar-se que a aeronave está com todas as capas, calços e bloqueios. Certificar-se que a aeronave está com todas as travas e kits de emergência. E providenciar material de limpeza para o para-brisas. Se o aluno fizer dessa rotina proposta de planejamento um hábito, mais integração ele vai sentir entre o TBE e o TBC. 8.4.3 Padronização dos instrutores. Na sessão anterior, muito se comentou a respeito das boas práticas de treinamento com os alunos. Analogamente, na CELI orientada, vídeos, simuladores, aulas expositivas e reuniões periódicas também podem e devem ser implementadas, de forma a fazer com que os instrutores transmitam a mesma mensagem. O tipo de abordagem sempre será sui generis, mas a mensagem sempre deve ser a mais padronizada possível. Manual do Instrutor de Voo CNT, CNPAA 15716 71 Rev 08.4.4 Gerenciamento Contínuo. Em gestão da qualidade existe o ciclo PDCA, planejar, desenvolver, conferir e ajustar, que é um método utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e, por consequência, dos produtos. Guardadas as proporções e intuitivamente, realizamos esse processo sem nos darmos conta. Vamos ver um exemplo cotidiano. Ir a trabalho de carro. Planejamos, quando definimos que o ideal seria gastar por volta de 30 minutos no trajeto. Desenvolvemos, quando escolhemos as vias que serão utilizadas no trajeto. Conferimos, quando observamos que o trânsito vai nos impedir de cumprir o tempo previsto. Finalmente, ajustamos, quando após escutar as informações de trânsito no rádio ou observá-las em um aplicativo de celular,
alteramos o percurso. É exatamente isso que, intuitivamente e por meio de treinamento, precisa se tornar um hábito no aluno. A própria intuição torna-se mais natural quanto mais estamos focados e mais observamos uma ação ou atividade. Esse é o princípio do gerenciamento contínuo. De forma a transformar uma filosofia em reflexo condicionado, serão apresentados a seguir 2 mecanismos de gerenciamento contínuo, os 5 gargalos e os 2 briefings. 5 gargalos. Planejamento de voo, já abordado em detalhes anteriormente. A aeronave ainda não decolou. Logo, desistências ou replanejamentos podem ser adotados sem maiores problemas. Táxi e decolagem. Se ainda no solo, e sem auxílio de uma MEL, retorne ao pátio e tente resolver o contratempo, que por vezes pode estar mascarando um problema maior. Se logo após a decolagem, seja responsável e cauteloso. Normalmente voltar ao aeródromo de partida é a melhor alternativa. Se a decisão for prosseguir, por razões técnicas, lembre-se de antecipar tudo o que ainda vai ser abordado a seguir. Rota. Comprometido com o deslocamento, o bom piloto estará sempre realizando cheques periódicos, consultando regularmente as atualizações meteorológicas e aproveitando para cruzar dados técnicos de performance indicados nos instrumentos com os dispostos nos gráficos das publicações da aeronave. O bom instrutor também deve abordar temas como gelo no carburador, se aplicável, Point of No Return, PNR, NOTAM das alternativas, máximo alcance X, máxima autonomia e assuntos relativos à navegação. Dúvidas sobre a formação de nuvens à frente? Volte ou alterne. Inúmeros acidentes fatais já ocorreram por conta desta mesma dúvida. Descida. Cerca de 30 a 20 nm antes de iniciar a descida, o instrutor deve cobrar do aluno o briefing da aproximação, que será explicado em detalhes a seguir. É importante estimular o aluno a, antes do briefing, obter as informações atualizadas com os órgãos de controle ou escutar o ATIS, de forma a desenvolver o desprendimento no aluno nas comunicações rádio e estimular as antecipações e boas iniciativas neste. E entrada no circuito de tráfego. Neste momento, o instrutor deve desenvolver no aluno a atenção quanto aos demais tráfegos, ou seja, a importância de que o aluno escute e entenda onde estão as outras aeronaves do circuito. Seja criterioso nos parâmetros de aproximação estabilizada. Nunca pode haver dúvida sobre os procedimentos, configuração, proas, altitudes, etc., a serem seguidos em caso de arremetida no ar, seja por iniciativa própria ou comandada pela torre de controle. Após livrar a pista, lembre-se que o risco só acaba após o corte do motor. Taxi lento sempre atento aos obstáculos e demais aeronaves. O voo só acaba após o debriefing. Os 2 briefings. Briefing de decolagem. Muitos instrutores ministram e ensinam seus alunos este briefing durante a rolagem da aeronave. Vamos ser sinceros, se o aluno absorve 30% dele, já é muito. O jovem certamente vai estar preocupado com a sua aeronave, com a dos outros, com a torre de controle, menos com o que o instrutor está falando. Então, se o momento é inoportuno, a comunicação é inócua. Logo, por mais incômodas e inconvenientes que sejam as condições ambientais na cabine de instrução, falta de ar-condicionado, o briefing de decolagem só é eficaz se conduzido antes da partida do motor, mesmo que tenha de ser realizado fora da cabine, após a inspeção externa. Um briefing profissional deve conter comentários sobre o tipo de decolagem, estática ou rolling, configuração da aeronave, flaps, setas, indicadores, páginas dos displays, dados da análise de decolagem, peso, velocidades, trajetória esperada do táxi de saída, vento predominante, combustível abastecido, obstáculos nas vizinhanças, MSA, terreno na proa da decolagem. Procedimentos normais após a decolagem, callouts de velocidades durante a rolagem, perfil de subida proas, restrições de altitude, obstáculos, razão de subida e regimes de potência. E procedimentos de emergências em detalhes, antes e depois da rotação. Briefing de aproximação. Como mencionado anteriormente, este briefing, além de desenvolver o desprendimento do aluno nas comunicações rádio e estimular as antecipações e boas iniciativas, valores do futuro comandante, também vai promover a organização no aluno, de forma que ele não fique com sobrecarga de trabalho nesta fase crítica do voo. Uma abordagem prática e diligente sob a ótica da segurança de voo deve incluir comentários sobre o ponto e a hora em que vai ser iniciada a descida, o combustível remanescente para o destino e o planejado para alternar, aspectos mais relevantes dos NOTAM, destino ou alternativa,
Aspectos meteorológicos, ATIS, teto, visibilidade, vento e condições da pista. Comentar as cartas, conforme o voo, IFR e VFR, e a performance da aeronave STAR, IAC, VAC e ADC, em seus mínimos detalhes, para não haver dúvidas sobre a entrada no tráfego e para onde seguir após livrar a pista em uso. Configuração da aeronave para o pouso, escolha de flaps e velocidades associadas, MMSA e procedimento de aproximação perdida. Como sugestão, a escola pode preparar um modelo desses dois briefings que, com certeza, servirá para toda a vida do aluno, independente das ambições que este tenha na aviação. 8.4.5 Treinamento baseado em cenário. O TBC não substitui a instrução tradicional. Ele a refina como um sistema focado em segurança. Uma vez que a instituição de ensino se estruture sistematicamente como aqui sugerido, o TBC irá permear o TBE. Conceitualmente, é importante entender o que é e o que não é TBC. O TBC não é um teste. Ele não apresenta só uma alternativa correta. Ele estimula raciocínios corretos. As respostas a este tipo de treinamento não são óbvias, requerem a concatenação do conhecimento e têm um limite de tempo. O TBC não foca nas emergências críticas, que normalmente requerem reações imediatas e executadas por memorização, memory items. O TBC é algo que pode ser sutil, como a inserção de distrações controladas durante o voo pelo instrutor, como, por exemplo, solicitar algo ao aluno após uma instrução do controle, solicitar ao aluno para sintonizar uma frequência no rádio, solicitar ao aluno que reinicie um cronômetro, solicitar ao aluno que apanhe algo no assento traseiro, solicitar ao aluno para que verifique a temperatura do ar externo, e deixar cair uma caneta acidentalmente e pedir ao aluno que a pegue. Este tipo simples de treinamento desperta no aluno o valor da consciência situacional, ou seja, o entendimento por parte do jovem aviador que uma simples quebra de sequência, motivada por algo banal, pode ser capaz de provocar o esquecimento de um simples item de checklist e, nos casos mais extremos, levar à perda de controle da aeronave ou à colisão controlada contra um obstáculo. Uma boa dica: ficou em dúvida sobre um checklist? Então volte ao primeiro item da lista e não àquele que acredita ter sido interrompido. Em seguida, serão apresentados 3 cenários típicos de instrução que servem de exemplo para o desenvolvimento do conceito do TBC e sua inserção de maneira formal nos programas de treinamento das escolas de aviação. Cenário 1. O aluno está em instrução de toque e arremetida, TGL, no circuito de tráfego de seu aeródromo base, quando de repente uma outra aeronave, também em instrução, quebra o trem de pouso e interdita a pista. Imagine que sua aeronave não dispõe de rádio de comunicação ou está com esse em pane. O que se deve abordar com o aluno? Pontos de discussão. O aluno já sabe sobre os sinais luminosos, eventualmente disparados pela torre, e o que eles indicam. Qual é o combustível remanescente? Onde realizar a espera quando houver mais de uma aeronave no tráfego? O telefone celular pode ser utilizado para contato com a torre ou com alguém que possa coordenar as ações em solo. Todos os tripulantes têm esses telefones previamente anotados. Como estava a meteorologia na alternativa antes da decolagem? Qual é o limite de espera até o prosseguimento para a alternativa? A pista interditada, em curto combustível, possibilita um pouso curto. Cenário 2. Após o abaixamento do trem de pouso, as luzes de indicação não ficaram verdes. Em seguida, foi realizada preventivamente uma arremetida no ar. Como tratar a situação, após esgotadas as ações previstas em checklist? Pontos de discussão. A aeronave apresenta espelhos ou janelas de inspeção em voo? Existe alguma torre em algum aeródromo próximo que possa fazer o cheque visual? Já foram tentadas manobras em voo para o travamento mecânico? Será realizada uma espera para pousar com um mínimo de combustível? Durante a espera, é possível coordenar a presença de bombeiro e ambulância? Os motores serão cortados preventivamente antes do toque? A aeronave vai rolar até o fim da pista ou livrará na última taxiway? Avaliar a possibilidade de recolhimento do trem durante a curva. E o aeródromo escolhido tem estrutura mínima para manutenção corretiva. Cenário 3. Em uma instrução de navegação, o instrutor simuladamente informa ao aluno que, no dia seguinte, em aproveitamento, 2 amigos pilotos serão transportados na última etapa do voo. Quais devem ser as preocupações do aluno e que iniciativas devem ser tomadas, considerando as naturais limitações de uma aeronave de baixa performance?
Pontos de discussão. Qual o peso dos passageiros? O transporte de passageiros, ainda que aviadores, está previsto na instrução de voo. Passageiros com ou sem bagagem? Se com bagagem, qual é o limite? Qual o conteúdo das bagagens? Responsabilidade do comandante. O aluno saberia fazer a distribuição das bagagens sem ferir os limites de CG da aeronave. Haverá ou não necessidade de abastecimento? O novo combustível atende aos requisitos regulamentares. Qual é o horário previsto para a decolagem e a temperatura estimada? Decolando-se mais cedo, menor temperatura, garante-se o mínimo de performance de decolagem. Seriam ou não necessários pousos intermediários? E caso uma das alternativas fossem inexequíveis, o aluno seria capaz de dizer um não ao instrutor, baseado em dados técnicos. Como visto, as discussões não se esgotam e não apresentam uma solução única. Sempre haverá soluções eficazes, mas sempre uma será a mais eficiente. O mais importante é condicionar e treinar o raciocínio dos alunos para a tomada de decisão. Por fim, uma das coisas mais importantes que um piloto seguro precisa entender é a diferença entre o que é legal, regulamento, e o que é sensato, experiência e proficiência. Aquilo que escuto eu esqueço. Aquilo que vejo eu lembro. Aquilo que faço eu aprendo.